Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o discurso do Bolsonaro, o mini discurso que ele deu, na verdade, ontem e anteontem, né, na verdade, e também sobre esse absurdo que a gente está vivendo, né, essa insanidade absurda que a gente está vivendo, que são as manifestações dos bolsonaristas, enfim, incomodados com o resultado, né, achando que houve fraude, acreditando em uma série de absurdos. A gente vai falar um pouco sobre vários aqui que demonstram, na verdade, isso que a gente está nomeando aqui no vídeo do canal de império da ignorância, né, que é o que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Vocês desculpem a voz, ainda estou um pouco embargado aqui por conta de uma alergia que eu tive, mas a gente já mantendo a produção aqui, já estou começando a arrumar os livros aqui também, na casa nova, enfim, aí trocando com vocês essa experiência e ao mesmo tempo tentando manter a produção aqui do canal e agradecendo também a galera que visualizou aqui, curtiu o vídeo, o último vídeo que a gente fez, que foi o melhor vídeo do canal até agora, com mais de 3.000 visualizações. A gente está crescendo, isso é bom, né? Agradeço aí todos os amigos que estão ajudando a gente aqui nessa empreitada. Beleza, pessoal? E vamos continuar tentando manter aqui a qualidade e aumentar, na verdade, a produção de vídeos, né? Quando eu conseguir finalizar aqui essas arrumações, vou tentar fazer até mais um vídeo por semana aqui também para poder ampliar o contato com vocês. Mas então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre o discurso do Bolsonaro, o mini discurso do Bolsonaro, né? O que se espera de um presidente da República de um país do tamanho do Brasil é que tenha uma compostura, tenha a mentalidade democrática de entender que o processo de transição é uma parte importante do processo, né? Evidente que quem perde odeia perder, isso não é bom, né? Evidentemente, mas se vocês fizerem uma comparação com o que aconteceu com a Dilma, por exemplo, que foi, né, sofreu um golpe, hoje foi provado que não havia nada. Nos 2 primeiros dias depois que o Temer foi eleito, ele regularizou as pedaladas, quer dizer, foi um golpe de fato, né? O juiz Moro, outra peça fundamental desse golpe, Bolsonaro também, e nem por isso o PT entrou com nenhum... Os petistas não fizeram manifestações nas ruas pedindo intervenção militar, nem nada do tipo. Isso é típico de uma direita limitada que a gente tem no Brasil e que é uma coisa histórica que a gente tem que ir trabalhando e refletindo, como a gente tem tentado fazer aqui no canal, tá? E aí, para citar o discurso do Bolsonaro, então ele começou, um mini discurso, uns 2 minutos e pouco lá o discurso dele, e ele agradeceu os 58 milhões de votos que teve, e aí já começou com as bravatas. Ele diz o seguinte: os movimentos populares atuais são fruto de um sentimento de injustiça sobre como se deu o processo eleitoral. Não houve injustiça nenhuma, né? Os órgãos competentes avaliaram as urnas e disseram que estava tudo certo, correto, o resultado foi efetivo, e ele mesmo está admitindo a derrota agora. Quer dizer, mais uma bravata, né, das milhares de bravatas do Bolsonaro. Depois ele diz, não, né, a gente tem que tentar métodos diferentes dos da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como o cerceamento do direito de ir e vir. Isso é patético, tá aí os bolsonaristas, né, desde o dia da eleição, do início da eleição, atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas, fechando rodovias, inclusive com muitos deles com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o que é crime, né? Esses policiais têm que ser investigados, têm que ser afastados do cargo, porque eles não podem dar guarita para isso, né? Dar guarida para isso, enfim. E aí ele continua, né? O Bolsonaro diz: nossos valores são Deus, pátria, família e liberdade, e o Congresso mostra que a direita vai dominar. Isso também é relativo, né? Porque o Lula tem uma aliança grande e ele provavelmente vai conseguir passar muitas coisas que ele tem pretensão de passar, porque funciona assim, né? O governo mudam as conexões do Congresso. O Bolsonaro já está perdendo aí. O presidente do Congresso deu um discurso, aceitando o resultado, né? O presidente do Senado também. Eu digo aceitando porque o Arthur Lira não é a flor que se cheire, né? Mas enfim, a gente pondera que ele acabou aceitando ali o resultado, fez
né, uma bravatinha também dizendo que, né, o Estado tinha que ser menor, tudo mais, quer dizer, típica bravata da direita brasileira, mas enfim, o fato é que ele aceitou o resultado, isso é que importa, né? E aí Bolsonaro continua, né, enfrentamos todo um sistema, que é mais uma bravata do Bolsonaro, ele é parte do sistema, ele mesmo já disse que ele é do centrão, sempre foi do tal centrão, né, que a gente já trabalhou aqui no canal também, que essa palavra simplesmente não faz o menor sentido, porque no fundo os políticos que se dizem do tal centrão são todos de direita, todos, eles apenas são a direita que perdeu a eleição. Mas enfim, o Bolsonaro sempre se disse do tal centrão, que é essa direita que perde a eleição, e portanto ele faz parte do sistema. Paulo Guedes é dono de banco, quer dizer, você tem que ser muito ignorante para acreditar que o Bolsonaro é um antissistema. A gente já fez um vídeo aqui sobre isso também no canal. E aí ele finaliza dizendo que sempre jogou nas 4 linhas da Constituição. Mentira também, outra mentira do Bolsonaro. Ele incitou golpe militar, incitou intervenção no STF, né? Armou um monte de esquema com os militares tentando, no 7 de setembro, por exemplo, ficou evidente isso. Inclusive bolsominions comemorando, né, um estado de sítio. Isso faz parte desse império da ignorância que a gente vai falar aqui daqui a pouco, assim que terminarmos o discurso do Bolsonaro. E aí ele finaliza, né, o discurso, o Bolsonaro já apoiou a ditadura também, né? Mas o fato é que assim, o detalhe concreto, o detalhe mais importante, né, do mini discurso desse sujeito, que é um amador, na verdade, é que ele não citou o vencedor, que foi o Lula, e não falou em transição. Ou seja, né, ele não tem a menor traquejo para estar ali. É uma pessoa que não tem a menor ponderação necessária para estar num cargo desse. Né? Realmente ganhou porque a gente está vivendo uma época que eu tenho dito aqui, e agora inclusive é o título do nosso vídeo de hoje, que nós estamos vivendo o império da ignorância. E nós vamos dar alguns exemplos aqui, porque eu estava vendo os vídeos ontem para preparar o vídeo de hoje do canal, e a quantidade de absurdos assim, incomensurável. A gente já teve, então, como eu falei aqui, né, bolsominions comemorando o estado de sítio no 7 de setembro, aquilo virou meme, né? 3 caras lá, como, né, uns marmanjos, comemorando o estado de sítio, chorando, na verdade era falso, né? E tudo isso, na verdade, parte de... A gente vai falar também do porquê exatamente que isso acontece, né? Mas vamos continuar aqui, né? Terra plana, cloroquina, tudo isso é parte do império da ignorância que a gente está vivendo no Brasil nesses últimos anos, né? As fake news também, que a gente já fez vídeo sobre isso também, que é muito trabalhada do ponto de vista teórico aqui, reflexivo pela Lúcia Santaella, um ótimo livro que a gente já mostrou para vocês aqui também. E as fake news são as mais absurdas. Os bolsominions, eles compartilham tudo que eles recebem e que tem a ver com antipetismo, tem a ver com anti-esquerda, anticomunismo, enfim, com absurdos, assim, os mais inacreditáveis. Eles compartilham assim mesmo, sem pesquisar, e aí você prova que é mentira, eles vão compartilham outra sem pesquisar. É um negócio assim impressionante, está vivendo realmente assim, um retrocesso intelectual no Brasil dos últimos 7, 8 anos, aí, que é um negócio inacreditável, assim, inacreditável. E aí, enfim, alguns bolsominions no Rio Grande do Sul comemoraram a prisão do Alexandre de Moraes. Alguém gritou lá, o Alexandre de Moraes foi preso. A mulher se ajoelha no chão assim e grita, né? O Brasil é nosso, o Brasil é nosso. Quer dizer, ela comemora a prisão fictícia, ou quer dizer, né? Desculpa até a palavra aqui, que a gente já fez vídeo sobre isso. Ficção não é sinônimo de mentira, mas uma prisão mentirosa, né? Do Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, sabe, né? E a mulher ali ajoelhada no chão, gritando, sabe, se esperneando ali como quem, né? Nós conseguimos prender o integrante. Quer dizer, quem ela acha que o Bolsonaro é? Assim, Bolsonaro não é ninguém, não, sabe? Acabou, minha filha, acabou. Acabou, aceita que dói menos. É isso que o pessoal tem dito aí muito, né? Agora, a gente brinca aqui, mas também tem muitas coisas sérias, né? Porque tem pessoas pedindo uma intervenção federal. Vale dizer o seguinte para essas pessoas que estão pedindo intervenção federal. A única intervenção federal que vai acontecer de fato vai se dar no dia 1º de janeiro, que vai ser justamente a passagem do bastão, né?
que o Bolsonaro provavelmente não vai participar, porque ele é um moleque, essa é a realidade. Ele provavelmente vai colocar o vice para fazer isso, porque parece que já está aí nesse esquema. Né, ele vai passar a faixa, na verdade, para o Lula, e essa vai ser a intervenção federal, porque acabou. O amadorismo desses últimos 4 anos, no executivo pelo menos, acabou. Infelizmente a gente tem o Congresso infestado de bolsominions, né, assim, enfim, de políticos que não têm o menor compromisso com a esfera pública, estão ali, enfim, empobrecendo o Congresso Nacional. E os números da economia dos últimos 4 anos mostram isso, assim, do início ao fim, de cabo a rabo, só não vê quem não quer, né? Outras coisas absurdas, né? Policiais rodoviários federais ajudaram bolsominions a cortar uma cerca de arame no aeroporto de Guarulhos. Essas pessoas também têm que ser investigadas, porque isso é um absurdo, né? Quer dizer, a gente tem aí um certo motim dentro das polícias e do exército, né, na verdade, que é minoritário, né? São poucas figuras ali que aderem a esses absurdos, mas essas figuras têm que ser rapidamente neutralizadas para que a coisa não ganhe proporções maiores, né, pessoal? E então, e aí alguns policiais nas rodovias, na própria cidade grande também, jogando spray de pimenta nos bolsominions, porque, né, não querem sair, querem manter a coação ali, atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas, ao contrário do que diz o Bolsonaro. E aí os policiais jogam spray de pimenta, ou seja, os bolsominions reclamam, né? Somos cidadãos de bem, vários gritando isso. Ué, vocês não estavam pedindo intervenção militar? Intervenção militar é isso, spray de pimenta na cara de manifestante. Vocês não gostam de intervenção militar? Então, é bom para aprender que não é bom intervenção militar. O exército não serve para atacar o seu próprio povo, né? A polícia também não. A polícia serve para prender bandidos, serve para poder atacar os bandidos, e o exército serve para defender as fronteiras externas do país. Então tem que aprender isso, tem que estudar, tem que entender o processo para parar de ficar com esses, né, com esses devaneios do mal, né? Porque tem os devaneios do bem. Isso é um devaneio do mal, isso é um devaneio de ignorância, né? E aí, assim, mais um vídeo engraçado também, um sujeito gritando lá, foi confirmada a fraude, e aí um monte de bolsominions gritando, então, daqui a pouco é mentira, parece aquelas brincadeiras de festa junina, né, entendeu? Quer dizer, a gente está vivendo um império da ignorância, um negócio assim, é inacreditável, sabe, inacreditável. Agora, tem algumas que são mais sérias, né, a gente vai aqui oscilando das engraçadas para as sérias. Uma das sérias que eu vi ontem foi em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, um grupo de bolsominions fazendo saudação nazista, né, junto com o hino nacional brasileiro. Quer dizer, né, assim, a gente olha, né, São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, é uma maioria branca, né, enfim. Porém, todo brasileiro é mestiço, se não apenas de cor, mas de cultura, né? E é um absurdo um brasileiro fazer é um absurdo qualquer pessoa fazer uma saudação nazista, mas um brasileiro mais ainda, porque hoje nós somos um país mestiço. Qualquer brasileiro que vivesse na época do Hitler, né, do Reich lá do Hitler, iria para o campo de concentração. Então, assim, né, é um negócio inacreditável. E essas pessoas têm que ser punidas, né? Da mesma maneira que alguns parlamentares e algumas figuras, inclusive da imprensa, Jovem Pan, né, pessoas fazendo saudação nazista foram punidas, essas pessoas também têm que ser investigadas e punidas para que esse tipo de movimentação absurda pare, né, o mais rápido possível. Essas pessoas têm que entender, você bolsonarista, né, você que tem um mínimo de bom senso, tem que compreender que é um processo democrático, existe uma eleição, o próprio Bolsonaro foi ontem aí, parece, fazer uma manifestação, né, fazer uma manifestação em vídeo pedindo que pare com esses bloqueios e tudo mais. Quer dizer, ele mesmo sabe que não tem, ele tentou durante o governo dele dar golpe, tentou armar um esquema de golpe, mas ele está vendo que não tem essa, não adianta. Não tem espaço para golpe hoje em dia, porque o Brasil está
né, as instituições estão funcionando de fato, não é como 64, né, na qual houve um golpe militar, e não é também como em 2015, que houve o golpe contra Dilma e ali tinha espaço para ele gritar, defender torturador lá no Congresso e ninguém fez nada com ele. Hoje está, né, baixa a bola. E tem muita gente na rua aí fazendo isso, defendendo, pedindo ditadura militar, pedindo intervenção militar. Quer dizer, isso tem que parar. Então vocês bolsonaristas têm que entender, vamos começar a estudar os processos, entender as diferenças de projeto, porque é exatamente assim que funciona. Nós vamos fazer vários vídeos no canal aqui falando também sobre essa questão da importância de dar, né, de dar conta do que é o projeto, de como funciona a máquina pública, como é que funciona o Estado, qual a importância do Estado, quais são as diferenças do Estado para o mercado. Tudo isso a gente vai fazer, a importância dos dois conviverem juntos. Tudo isso a gente vai fazer aqui para poder tentar ajudar as reflexões, né, de todo mundo, né? E nós mesmos, né? Isso aí ajuda a gente mesmo a refletir, porque estudar é sempre bom para a gente aprender, né, como é que funcionam as coisas. Então, voltando, né, aos absurdos, né, do império da ignorância que a gente ainda está vivendo, em Franca, em São Paulo, PMs bateram continência para os manifestantes que pediam intervenção militar. Esses PMs também têm que ser investigados. Como assim? Bateram continência para pedido de ditadura? Que é isso? Né? Quem são essas pessoas? Quem são esses PMs? Tem que ver quem são. Né? Minions usando crianças como escudo humano, também em São Paulo, manifestação lá. Se é a esquerda fazendo isso, são comedores de crianças, são comunistas, comedores de crianças, quer dizer, a extrema-direita ela é o grupo mais cínico que existe, a extrema-direita, porque tudo que eles criticam, ou melhor, que eles inventam, né, de crítica à esquerda, é o que eles fazem, na verdade. Perturbar o direito de ir e vir dos outros, estão fazendo isso todo dia. Usar crianças, eles estão fazendo todo dia. O que eles dizem do MST, por exemplo, só eles estão fazendo aí, né, de atrapalhar as vias públicas, com manifestações, eles estão fazendo aí. Então, enfim. E aí a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística, que é a CNTTL, fez uma nota, né, divulgando que os caminhoneiros não apoiam os bloqueios e que os bloqueios estão sendo promovidos por grupos bolsonaristas armados e por patrões, né? Isso é importante frisar também. Inclusive já tem gente, patrões, divulgando vídeos, dizendo que demitiram funcionários por conta da eleição. Essas pessoas também têm que ser punidas, porque isso é o quê? Isso é um tipo de coação ali, né? Enfim, e isso é um exagero absurdo. A gente vive uma democracia, tem que continuar sendo democracia, porque se der espaço para essas pessoas, eles transformam o Brasil de novo numa ditadura, né? E aí uma viatura da Polícia Civil andando com uma bandeira no meio dos manifestantes no Rio de Janeiro também tem que ser investigado. Saber quem são esses policiais para poder, né? Porque essas forças policiais que ensaiam um motim ali dentro tem que ser rapidamente neutralizadas, rapidamente descobertas, julgadas e acabou, não pode, isso é uma democracia, isso aqui não é mais uma república de banana, vamos torcer para não voltar a ser, porque voltou a ser em 2015 e a gente quer que pare, que acabe essa coisa de golpe. A gente tem que ter um projeto de país para que a economia possa flutuar, possa funcionar bem e a gente volte a crescer. E aí mais algumas coisinhas aqui, né, enfim, uma página do Instagram chamada Movimento Democracia, né, divulgou um vídeo de um integrante do Exército, ali não diz de onde o cara é, mas ele está lá, né, fardado dentro do Exército, parecia ser um sargento ou coisa do tipo, dizendo sugerindo que fosse feita uma intervenção militar e que já estavam se movimentando por dentro. Quer dizer, mais uma figura que tem que ser, né, identificada e chama para conversar, fala, meu querido, que papo é esse aí? Entendeu? Como assim? Nós estamos vivendo uma democracia, não pode, esse papinho de golpe aí não pode, isso é motim, isso aí é crime, não pode fazer isso, porque a gente vive numa democracia, a democracia tem que continuar, essa é a grande questão. E aí, enfim, a gente finaliza, na verdade, ponderando exatamente isso, né? Quer dizer, a gente está vivendo
num estado de, né, de absurda ignorância, um império da ignorância. Né? As pessoas não estão refletindo mais, não estão pensando mais, não estão ponderando mais. E a gente está vendo aí ontem, anteontem, vários vídeos com violência, com pessoas quebrando carros porque o outro está com um adesivo do PT ou do Lula, enfim. Isso não aconteceu na época do impeachment da Dilma, não aconteceu no golpe que a Dilma sofreu e também não aconteceu na prisão do Lula. As pessoas foram lá para a prisão para esperar o Lula sair lá de maneira pacífica. Quer dizer, a extrema-direita está ganhando espaço e esse espaço que ela acabou de perder está gerando nela violência, está gerando reações violentas. A gente tem que tentar construir um espaço de diálogo mínimo que possa minimizar essa violência e a gente possa baixar a bola, porque a grande realidade é a seguinte: você bolsonarista que está escutando o vídeo, você que está vendo o vídeo aqui, ó, acabou, a eleição acabou, as instituições competentes, as instituições mais fortes do governo já se manifestaram a favor do resultado, as urnas eletrônicas foram auditadas, o processo eleitoral aconteceu, né? O Lula venceu, o Bolsonaro perdeu. E é isso aí. Ele que tente de novo daqui a 4 anos na próxima eleição. A gente espera que, diante de todo o cenário que resultou na economia, nos costumes, na violência, né, na perda do diálogo, enfim, uma série de problemas que o bolsonarismo criou, a gente torce que o Bolsonaro nunca mais volte para a política. A gente sabe que isso é muito difícil, porque ele recebeu muitos votos, isso é um problema, a gente tem que pensar nisso de fato, mas a torcida que a gente tem é que o Bolsonaro nunca mais volte, que ele suma da política, vá para casa, vai curtir a aposentadoria, que ele está rico, né? Comprou 51 imóveis, quer dizer, imagina se fosse o Lula, né? Por um triplex lá que, né, aconteceu, a lambança que aconteceu, imagina se fossem 51 triplex, imagina isso. Uma mansão de 6 milhões em Brasília, como o filhote do Bozo comprou. Quer dizer, o que ia acontecer, né? Então, enfim, a gente tá, então assim, o Bolsonaro ele tem que sumir da política, ele tem que desaparecer. Porém, a gente vai continuar refletindo aqui a existência do bolsonarismo, que é tudo isso aqui que a gente falou no vídeo de hoje. Essa violência e essa petulância do Bolsonaro de fazer um discurso sem citar o vencedor, sem manifestar nenhum tipo de ponderação a respeito à transição, falta de diplomacia. E aí o Lula recebendo várias ligações de vários presidentes do mundo, da França, dos Estados Unidos, para poder. Por quê? Porque o Brasil agora volta para o cenário mundial, né? Depois que essa quadrilha de retardados deixou, né? Enfim, a gente pensa aqui, Weintraub, né, Damares, essa gente, Damares até virou senadora, mas enfim, que pena, que desgraça isso, né? Porém, esse núcleo, o executivo, os ministérios, né, vão ser agora capitaneados por outras pessoas, né, por um outro projeto, que é um projeto que eleva o Brasil de novo para uma posição mais democrática, uma posição de destaque de novo no mundo, porque o Lula conseguiu isso no outro mandato e vai conseguir de novo agora, porque ele não é um amador como Bolsonaro, ele tem projeto. Então isso que é importante. Então a gente finaliza dizendo que a grande intervenção federal, meus amigos bolsonaristas, a grande intervenção federal vai se dar no dia 1º de janeiro, com a passagem da faixa, Bolsonaro ou o vice, né, entregando a faixa para o Lula e o Brasil voltando para o caminho certo, voltando para os trilhos, para voltar a crescer e voltar a ser o país que ele merece. Beleza, pessoal? Então vamos tentar, vamos continuar aqui refletindo para poder contrapor esse império da ignorância que a gente está vivendo, porque isso tem que parar, isso não pode continuar, né? A gente tem que tentar evoluir, o país tem que andar, o país tem que evoluir, e os temas têm que ser tratados de uma forma mais inteligente, porque senão a gente continua aí, ó, preso nesse atoleiro que é o império da ignorância, que é isso que o bolsonarismo deixa como herança para o Brasil. Beleza, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Grande abraço, até lá e valeu!